guys, welcome to Oak. Once again, we're here to answer your questions through some letters. Ou seja, é hora de cartinha e vamos responder umas perguntinhas. Bora lá! Caramba. Ah, peguei uma! Bora lá! Tá aqui a cartinha de hoje. Essa é uma cartinha do Estudante Schooly, lá de Muto Estúdio, em São Paulo. Abraço, pessoal do estado de São Paulo. Ele fala aqui: bom dia, teacher. É boa noite agora, que a gente tá gravando de noite aqui. Mas bom dia pra você, se você estiver vendo de dia. Quais são os tópicos que um aluno beginner deve estudar/dominar? Ótima pergunta! Primeira coisa, a única coisa que eu diria que deve estudar e deve dominar é a estrutura do inglês. É você entender lá que você precisa ter um sujeito e um verbo. Estrutura do inglês em fala ativa, né? Ativa, vamos pensar nisso. Que é um sujeito e um verbo que vai ter que estar sempre ali para montar essa estrutura. O sujeito é a pessoa que está fazendo aquela ação e o verbo é a ação, tá? Se você entendeu isso, agora você precisa entender que as posições desses dois, é o que vai fazer uma frase ser pergunta, afirmativa ou negativa. E isso é muito importante. Parece bobagem, mas quando você domina essa forma de falar e deixa isso automático, todo o resto do inglês se torna mais fácil. Então vamos lá. Se você pega o sujeito, né, a pessoa e depois a ação, primeiro a pessoa, depois a ação. Por exemplo, he is é uma afirmativa. Se eu inverto e falo is he, é uma pergunta. Se eu coloco um not nesse is, vira uma negativa. Pode ser uma afirmativa, pode ser uma negativa direta, ou pode ser uma pergunta negativa. Isn't he ou he isn't. Coloquei o not no is e pronto, virou negativa. Você domina isso e aí você precisa entender o impacto que essa ação, que esse verbo, os auxiliary verbs, os modal verbs, o impacto que isso vai ter na cultura, na relação social deles, de quem fala, né, em inglês. Então, por exemplo, se você utiliza o to be, é uma descrição. Se você usa o to do, é uma relação simples, é uma informação de maneira direta que você vai passar para alguém. O present perfect, você está chamando a atenção da pessoa para aquela ação, geralmente para puxar assunto, começar um assunto novo. Present perfect, né? O perfect tense aí. Então é bem importante que vocês tenham essa ideia de que os auxiliaries e modal verbs, eles vão ter uma influência muito grande na relação social quando você está falando inglês. Tudo bem? É isso que você precisa dominar. Agora, isso é uma coisa super simples de você aprender. Pode assistir esse vídeo aqui onde a gente fala de estrutura mais a fundo, tá? Super simples, a gente explica um pouquinho melhor sobre a estrutura. Tem vários aí no nosso canal. Se você ficar com dúvida, deixa no comentário, manda no WhatsApp que eu vou ter maior alegria de responder, tá? Hoje mesmo já respondi uma pergunta justamente sobre o que começar a estudar. Até encaixou legal com a cartinha. Aí você domina isso de uma maneira super rápida, super simples, você estuda um pouquinho ali, e aí que você entende essa estrutura, o próximo passo para qualquer um, e principalmente para o beginner, não é ir para o livro fazer exercíciozinho. Você precisa ir praticar, seja através de um aplicativo de conversação, seja através de aquele site, o Omegle, né? Tem bastante coisa feia lá, mas também tem bastante bate-papo que é interessante. Ou, por exemplo, você pode ouvir uma rádio em inglês, tem um aplicativo chamado Radio Garden, que você pode baixar e ouvir rádios dos Estados Unidos, e você vai conseguir pelo menos fazer a parte passiva, que é ouvir, você vai conseguir fazer. Mas o mais importante é você falar com alguém, uma pessoa direto. Oi, a pessoa fala, oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Ah, tô bem também. Essa é a parte mais importante. A parte gramatical, que você vai entender a função, a posição das coisas, o que cada um faz,
super legal, super válido, mas isso não serve de nada se você não for praticar. Um idioma é uma habilidade, não um conhecimento, tá? É claro, você pode estudar o idioma como um conhecimento, mas isso é outro assunto, tá? Quando a gente fala de aquisição de idioma, a gente tem que pensar nele como uma habilidade. Para você desenvolver uma habilidade, treino é tudo. É isso, beleza? Simples aí para quem é beginner, não importa onde você esteja no seu desenvolvimento do inglês. A gente não divide entre beginner, intermediate, advanced aqui, não faz sentido isso. A gente chama de estrutural 1 e 2 e proficiência 1 e 2. É assim que a gente chama aqui na OAK, tá? Estrutural você está se tornando familiarizado e deixando natural o uso da estrutura, e o proficiency, a proficiência, você está desenvolvendo a sua naturalidade de fala, juntar todas as informações, falar uma frase longa, conseguir fazer uma conversa igual eu estou tendo aqui com vocês. Tá bom? Simples? Se você quer alguém para treinar você, não tá dando certo fazer sozinho, nessa pandemia você tá louco aí preso em casa e não tá dando conta de praticar sozinho, ou não tá conseguindo praticar online, já que a prática é o mais importante, entre em contato com a OAK, vem estudar com a gente, tá bom? Abraço, tchau!